Galera, vamos começar essa terça-feira aqui animado, vamos pra cima! Vamos começar com tudo aqui, com informações do nosso Mengão. Vou trazer aqui pra vocês esse corte da ESPN Brasil com informações e também com análises, mercado da bola do Flamengo. Neste vídeo aqui eles vão falar do Almada que tá na tela, vão falar do Lucas Paquetá que está retornando de lesão, vai já pro jogo de fim de semana contra o Vitória. E, cara do céu, dia 12 tem Libertadores contra o Cruzeiro. Ó, cola no vídeo até o final, deixa o like se gostar, se inscreva se você é rubro-negro e ative o sininho para não perder nada, valeu? Tamo juntos, quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo e acompanhar aqui as últimas informações do Mengão. Um excelente dia para vocês, vamos lá. Hora de Flamengo especificamente, porque o Lucas Paquetá, ele deu uma entrevista coletiva. Pedro Henrique Torre, então, chega com as últimas informações do jogador que também está se recuperando. Valeu, pessoal. Dia agitado aqui no Ninho do Urubu, muita movimentação. Os jornalistas acompanharam parte do treinamento e conversaram com Lucas Paquetá. Concedeu entrevista coletiva, ainda não retornou aos jogos do Flamengo pós-Copa do Mundo, sofreu uma lesão muscular importante na Copa do Mundo, está recuperado. Então, no próximo fim de semana, contra o Vitória no Maracanã, deve estar de volta a equipe de Leonardo Jardim. Falou sobre esse momento turbulento que o Flamengo vive dentro de campo, atuações bem ruins contra São Paulo e Vitória, críticas, pressão, distância do Palmeiras, enfim, falou um pouquinho sobre tudo isso. O Lucas Paquetá é cria do Flamengo e está acostumado com esse tipo de pressão. Cara, acho que é algo que quem joga no Flamengo acaba se acostumando a conviver com essa pressão de vencer, de se classificar, de buscar títulos, de vencer títulos. Então, como um jogador que já disputou 2 Copas, a gente vem de frustrações e aprende a se reerguer sempre, trabalhando, buscando ser melhor todos os dias. Infelizmente, a gente não vai ganhar sempre, então a gente volta com o sentimento de que tem que fazer melhor. E, bom, aqui acho que a gente ainda está na vice-liderança, tem um jogo a menos, a gente tem chances de buscar esse título e tem uma decisão para enfrentar na Libertadores. Apesar dos últimos 2 jogos, a gente ainda tem um ano para terminar muito bem feito, fazendo o nosso melhor e dando alegria ao torcedor. O Flamengo tenta reforçar ainda o seu elenco, especialmente com o Thiago Almada, argentino, meia, esteve na finalista da Copa do Mundo. O Flamengo conseguiu o aval do jogador já há algum tempo, também um entendimento por pouco mais de 20 milhões de euros com o Atlético de Madrid. Mas o River faz muita força, a imprensa argentina diz que ele vai preferir o clube argentino em vez do Flamengo, mas o diretor de futebol, José Boto, viajou para Buenos Aires na sexta-feira para tentar se aproximar um pouco mais, falar com o empresário do jogador, não deixar que o River abrace totalmente o Almada. Então é isso, o Flamengo segue na busca de reforços para a sequência da temporada, tem até o fim de semana para inscrever esses atletas para as oitavas de final contra o Cruzeiro na Libertadores, já começa na semana que vem e tem aí praticamente todos os atletas recuperados. O Flamengo confiante que vai ter um elenco bem forte, bem parrudo e recuperado já a partir desse fim de semana contra o Vitória no Maracanã. Top, boa. Muito bem, temos aí então os números do Lucas Paquetá nessa segunda passagem pelo Flamengo, né? São 24 jogos, minutos por jogo, 63, ele tem 8 gols. A média de gols dele por jogo é de 0,33, a presença em jogos do time de 69%, ele é o vice-artilheiro da equipe. Paquetá, então, na sua reta final de recuperação dessa lesão muscular que aconteceu na Copa do Mundo. O Flamengo não está na Copa do Brasil, então se preparando apenas para voltar a jogar bem no Campeonato Brasileiro, pensando também no Cruzeiro para a Libertadores. O Paquetá, ele pode ser esse jogador que vai fazer o Flamengo voltar a jogar bem? Acho que ele vai ajudar bastante. Um jogador com uma dinâmica que o Flamengo do Leonardo Jardim está precisando, assim. Para agredir mais, para ter mais velocidade com a bola, né? Para saber dosar entre o controle que o Flamengo não consegue ter com o Jardim e a verticalidade que ele quer que o Flamengo tenha. E eu achei interessante a entrevista do Paquetá hoje, assim, quando a gente vê mais um jogador do Flamengo falando quando ele fala sobre
não percentual, mas o quanto de responsabilidade é de cada um, ele tira do Leonardo Jardim e volta a falar sobre os jogadores em assimilar, adaptar. Me parece que os jogadores do Flamengo entenderam que o encaixe entre o que o técnico quer e o que eles estão apresentando ainda não está perfeito. Sim. E eu acho bom que os jogadores reconheçam isso. Acho que o primeiro passo para você melhorar algo é você reconhecer algo, né? E não ficar secando gelo, tal, só falando da fase, a bola vai entrar e tal. Então eu gostei de ver o Paquetá sendo mais um, Danilo já falou, Varela já falou. Eu acho que esse é o caminho para o Flamengo encontrar a solução para voltar a jogar mais, né? E a volta do Paquetá é muito importante. O Paquetá ainda não se pagou no Flamengo, porque ele custou muito dinheiro, a maior transferência da história. E o Flamengo não tem um grande ano, mas ele é um jogador que vinha jogando bem. E eu tenho, assim, alguma, não convicção, mas alguma confiança de que ele é um cara que vai entregar muito ainda para o Flamengo em títulos. Não sei se para pagar tudo o que ele custou, sim, mas para ser um bom custo-benefício, porque ele é ótimo jogador. Tá. E o bom também, quando os jogadores eles enxergam que eles ainda não conseguiram assimilar o que o treinador quer passar, é também o treinador olhar para si e saber que os jogadores estão tendo essa dificuldade. Porque também é problema do treinador, quando ele não consegue fazer com que os jogadores assimilem o que ele quer passar, certo? Então, existem os dois lados aí que tentando melhorar. Porque o Jardim também já falou sobre isso, né? Eu estou tentando, eles precisam assimilar o que eu quero passar. Então, tem o erro de um lado, o erro do outro, e eles precisam se encontrar para eles voltarem a jogar bem. Qual o tamanho do Paquetá para essa melhora que todo mundo está esperando do Flamengo, Eugênio? É um bom tamanho. O Paquetá, quando chegou, teve dificuldades para encontrar o seu lugar no time, né? Começou jogando pela direita, depois ele flutuava pelo meio, chocava muito com o posicionamento do Arrascaeta. Em algum momento, ele foi colocado como segundo homem pela esquerda. E ali ele jogou muito bem, até que se lesionou. Voltou da lesão, Copa do Mundo. Aí demora para voltar da Copa do Mundo também, tá? Cada um tem o seu tempo. E aí o Arrascaeta machucou, né? O Arrascaeta machucado também. Mas é um jogador, é uma função muito importante do futebol. O segundo homem de meio de campo é o cara que pensa o jogo hoje, a bola passa muito pelo pé dele e ele chega na área, é um jogador que finaliza, né, que é um cara que fica parado lá atrás. Ali vinha jogando como um volante, mas um volante que chega na área, porque o Flamengo é um time que gosta de ter a posse de bola no campo de ataque. Então ele não vai ficar o tempo inteiro lá atrás, ele vai ficar muito tempo na intermediária ofensiva e dali ele infiltra, ele tenta uma assistência, ele tenta um chute. Bola que vem de lado do campo, ele pisa na área para tentar fazer um gol de cabeça. E é um jogador que a gente olha, assim, tecnicamente, vamos falar de nível técnico, ele tem muita qualidade para o futebol brasileiro e sul-americano. Então, ele acrescenta desde que esteja em forma e que seja colocado no ponto certo do time. Agora, não é um jogador que vai resolver o problema coletivo do Flamengo. Ele, Arrascaeta, qualquer um. Arrascaeta já está voltando. É uma questão do time. O time perdeu a capacidade do perde-pressiona. O Flamengo perdeu a identidade, cara. Impressionante, né? Antes da Copa, o Flamengo estava jogando bem, né? É só você pegar alguns jogos aí, por exemplo, na Libertadores, alguns jogos mesmo no Brasileirão. O último jogo contra o Curitiba foi 3-0, cara. Foi um baile. Contra o Cusco, 3-0, né? Só um exemplo. Então, assim, cara, com a volta do Paquetá, Arrascaeta, o Jorginho voltando a jogar bem, o Flamengo vai entrar no trilho de novo, né? Porque mudou um pouco a mentalidade, desde a saída do Felipe Luiz, que gostava muito desse perde-pressiona, marcava no campo de ataque o tempo inteiro, para um Leonardo Jardim que não, ok, deixa o adversário com a bola um pouquinho, vamos voltar. E essa volta, essa recomposição, a transição defensiva está desajustada no Flamengo. E os adversários estão sabendo explorar. Isso. O Paquetá ele não joga desde o dia 29 de junho, né? Quando o Brasil venceu o Japão e ali ele se machucou, né? E agora ele está voltando depois dessa recuperação. E eu quero falar do Almada também. E aí? O Almada, que estava muito encaminhado com o Flamengo, estava tudo, só falta assinar, é algo muito próximo, é caro, mas é muito próximo. E agora tudo indica, parece que o pai dele entrou nessa conversa e tudo indica que ele está indo para o River.
E aí o Flamengo, olha, e agora? A gente coloca mais dinheiro, não coloca? Como é que fica o Boto também em relação a isso? Porque o Boto, ele foi para a Argentina para tentar pressionar também e trazer esse jogador, né? O Flamengo está precisando de um jogador como o Almada. Se de fato o Flamengo perder o Thiago, assim, perder algo que ele não tem, né? Que não teve, mas assim, vai ser quase um chapéu. Perder a negociação pro River Plate é uma derrota pro Flamengo, é uma derrota pro Boto. Daí a gente vai criticar bastante o Boto, né, cara? Porque é inacreditável, né? Tem coisas que o dinheiro compra e tem coisas que o dinheiro não compra. E nesse caso, embora o River esteja colocando muito dinheiro na mesa para o Atlético de Madrid, ainda não há um acerto com o Atlético de Madrid, né? Mas para o clube e para o jogador, o que a gente tem de informação, né? O que a gente acompanhou hoje especialmente, é que é uma vontade pessoal do jogador, uma vontade familiar de voltar a Buenos Aires, né? O Almada é revelado pelo Vélez Sarsfield, depois foi para os Estados Unidos, Botafogo, depois foi para a Europa. E para o Flamengo seria uma derrota, assim. O Flamengo tá... se o jogador não quer, não adianta, cara. Não adianta insistir. Por exemplo, o Paquetá, ele queria voltar para o Brasil, só que para jogar no Flamengo. Ele não quis ir jogar em outro clube na Europa. Ele quis jogar no Flamengo. Daí não adianta. Quando o jogador quer, não adianta insistir e perder tempo, né? Cara, o Flamengo tem que chegar no Almada e falar assim, você vai acertar com o River? Não quer vir mesmo para o Flamengo? Então fica aí. Então tchau. Encerra essas negociações, cara. Fica passando vergonha, né? Não há necessidade de ficar insistindo com quem não te quer. Algum tempo tentando contratar um jogador algumas janelas, né? Um jogador com essa característica. O Carrascal, que veio na última temporada, não é um jogador como o Almada. O Almada é um cara que pode fazer o papel do Arrascaeta, embora possa jogar com o Arrascaeta. O Carrascal não é exatamente esse jogador, o Paquetá também não é, embora os dois possam jogar nessa função, mas não é exatamente esse jogador. O Almada seria um cara importante para eventualmente revezar quando precisar com o Arrascaeta, para jogar com o Arrascaeta e, para mim, principalmente, para pensar na reposição do Arrascaeta. E o Flamengo vem fazendo bons movimentos de mercado. O Flamengo vem contratando jogadores para o futuro antes de perder exatamente o dono da vaga. E eu acho isso uma ótima maneira de trabalhar a reposição. E o Almada seria um cara para agora, mas seria um cara para o depois também. A gente não sabe por quanto tempo o Arrascaeta vai manter o seu altíssimo nível. A história dele no Flamengo está muito feita, a gente não sabe até quando vai. Então seria importante para hoje e para amanhã. Eu não esperava, porque o River chegou antes, o Flamengo ultrapassou. Eu não esperava que o River tivesse argumentos para dar a volta por cima. E argumentos financeiros, né? E parece que agora existe toda uma preparação e uma mudança na maneira como o River Plate vai começar a entrar no mercado. Então, falando que tem naming rights e tem patrocinador, e é muito dinheiro que vai entrar no River Plate, principalmente no Monumental, com o Monumental de Nunes, e que eles vão para cima e de uma maneira muito agressiva. Mas é claro que quando você tem a vontade do jogador, aí é meio caminho andado. Com dinheiro mais à vontade, mesmo que não seja o mesmo dinheiro do Flamengo, mas você tem a vontade do jogador, como a vontade do Paquetá pesou muito para o Paquetá voltar para o Flamengo também, né? Sim. Isso acontece. Olha, o Arrascaeta tem 32 para 33 anos. O Arrascaeta, quando ele chega no Flamengo, em 2019, 25 para 26, que é a idade do Almada hoje. Então, seria realmente esse nome, e poderia ser esse nome, assim, ideal, se ele jogar o que ele jogou no Botafogo, principalmente, para esse Flamengo, Eugênio. Sim, muito bom jogador, né? Qualidade técnica indiscutível. Jogador de seleção, jogador que foi às 2 últimas Copas do Mundo, inclusive, né? Nessa começou como titular, depois acabou... Nem fez uma grande Copa agora, né? Sim, mas tá lá, sabe? Faz parte do time que O Messi dá a bênção para ele, né? Sim. O que é importante. A gente viu que ele foi capaz de fazer no Botafogo. Sim. Mas tem essa coisa, né? Aqui, o Flamengo, em 1995... Vixe, espera aí que eu vou espirrar. Meu Deus. Minha Nossa Senhora. Se fosse ao vivo, tinha saído ao vivo. Como é gravado, a gente corta. Vamos lá. Conseguiu trazer o Romário do Barcelona. Romário, campeão do mundo. Melhor jogador da Copa. Melhor jogador do mundo na época, foi eleito. Porque ele queria também, né? Porque ele queria o quê? Ir pro Rio. Sim. Ele queria morar no Rio. Então, e o argentino tem muito isso, né? O Almada não foi revelado pelo River, mas talvez a família dele seja torcedora do River. Estar perto da sua casa, estar com a sua gente, estar com o seu povo, estar num clube
que tem uma torcida gigantesca, que tem um estádio com mais de 80 mil pessoas em todos os jogos. Para quem é de lá, significa muito. Assim, ser um ídolo do River Plate é algo muito grande para o argentino, assim como ser um ídolo do Flamengo é algo muito grande para o brasileiro. E talvez até nesse momento de conexão entre o torcedor argentino e o futebol argentino, essa conexão ela é muito grande. Historicamente, ela é muito grande. Sim. Você vai assim... É claro que há alguns clubes da Argentina que não tem muita torcida, mas ok. Qualquer clube médio, você vai estar o estádio lotado todo o jogo. Sim. Qualquer clube, vai no campo do Lanús, vai estar cheio o campo do Lanús. Vai no campo do Vélez, vai estar cheio o campo do Vélez. Que não são times de grande torcida. Engraçado, né, cara? E a gente ouve aqui, né, do Brasil, né, que a Argentina está em crise, né, que a Argentina está vivendo um momento difícil, né? E nos estádios, eles lotam sempre, cara. Vocês viram na Copa do Mundo como que os estádios estavam lotados de argentinos? Impressionante, né? Impressionante. Torcida. Então, o torcedor é muito fanático e eles têm muito essa coisa do nacionalismo, de estar no seu país, de representar o seu país. E isso a gente precisa entender que pode estar sendo, a gente não sabe, não está decidido ainda, mas pode ser decisivo para a volta dele para a Argentina e não para o Flamengo. E o tamanho da derrota, principalmente para o Boto mesmo, se por acaso ele faz. Isso pode abalar a estrutura do Flamengo? Eu estava lendo, o Flamengo, só nessa temporada, ele vai investir 900 milhões em reforços. 900 milhões é muito dinheiro. Você tem que ter o melhor elenco com esse valor. Não tem como ser diferente. Mas já tem, né, o melhor elenco. Mas precisa de um jogador como o Almada. Precisa de um jogador que, tirando o Arrascaeta, você consegue substituir. Com esse valor, sim. Eu não acho que o Flamengo precise de um jogador como o Almada. Acho que o Flamengo pode ter um jogador como o Almada e, se tiver, excelente. Ou seja, então vamos tirar o Almada. Mas assim, um jogador que, ao momento em que você tire um, que é o seu titular, como o Arrascaeta, você consiga substituir à altura. Tá, okay. O Flamengo não tem exatamente o Arrascaeta, mas assim, o problema o Flamengo pode ter vários problemas na sua vida. Elenco não é um deles. Assim, o Flamengo não pode reclamar de problema no elenco. Então, não ter o Almada não é um problema? Não é um problema. Não é um problema. Ou seja, isso não vai ser, não abala o Boto. Eu acho que abala, mas não é um problema. Eu acho que abala porque o Concordo com o Zupac, cara. Mesmo porque o Flamengo venceu a Libertadores e Brasileiro no ano passado sem o Almada, né, cara? Então, assim, precisa? Seria legal ter, né? Porque quando o Arrascaeta não puder jogar, ele poderia jogar. Poderia jogar do lado do Arrascaeta, do Paquetá também, né? Só que, assim, falar que precisa, cara, na moral, né? Se esses jogadores nossos voltarem a jogar bem, voltar a entrosar de novo, entender o que o técnico quer, cara, esse time aí voa, cara. Olha o que esse time fez o ano passado. Chegando na final do Mundial contra o Paris Saint-Germain, jogando bem a Copa do Mundo de Clubes, vencendo o Chelsea bem por 3-1, dando baile. Cara, esse time é bom. Só tem que voltar aos trilhos de novo, né? O momento não é bom, e quando o momento não é bom, as decisões tomadas pela diretoria em 2026 colocam o holofote em cima da diretoria. Se o Flamengo não tiver um bom ano, os responsáveis vão ser primeiro o BAP e depois José Boto. Talvez para o Boto primeiro, porque ele é funcionário, né? Então o BAP pode mandar o Boto embora. Sim. Né? Mas são os dois responsáveis. Então, se o ano não for bem, se o ano não for bom depois das decisões da decisão que eles tomaram, que é a do Felipe Luiz, aí você soma. Aí os reforços que ele contratou não jogaram bem, isso vai contra o Boto. O reforço que ele queria não veio, isso vai contra o Boto. Vai dentro do contexto. Então, assim, o Flamengo perder o Thiago Almada nesta negociação para o River Plate, uma coisa é perder porque entrou o Liverpool na jogada. Perder para o River Plate vai ser uma derrota para o Flamengo, uma pressão a mais para o seu executivo de futebol. E se a temporada não andar bem, este problema aumenta. Mas o Flamengo tem elenco suficiente para continuar favorito para tudo que ele joga, com ou sem o Thiago Almada. Eu acho que não é esse o ponto. E o Boto sairia abalado dessa história ou ele segue forte como ele é? Se a gente olhar assim, ele está perdendo porque o jogador quer ir para a Argentina, então ele não pode fazer muita coisa. Sabe? Aí não dá para botar em cima dele a culpa. Ele vai lá, faz a proposta, o papel dele é esse. Talvez, uma capacidade de persuasão, aquela malandragem e tal. Talvez isso possa facilitar em uma situação ou outra. Mas se a cabeça do jogador
quero voltar para a minha cidade, para o meu país, aí independe do Boto. A questão é o tempo que está levando para tomar essa decisão. Sim. Você está numa novela do Almada há pelo menos um mês, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Essa novela acontece em um momento onde o Flamengo está sendo questionado. E isso piora as coisas. Piora as coisas. E aí, mas aí, assim, você junta o problema do campo com o problema da dificuldade da negociação. Talvez ele já pudesse ter sentido, tá difícil, vamos tentar uma outra alternativa aqui? Sim. Quem é que pode ser? Porque, como disse o Zupac, não é que precise, é para você qualificar o que já é bom. Vou colocar ainda mais jogadores de alto nível nesse time, que é o que o Flamengo tem feito. Teoricamente, ele não precisava do Paquetá, mas ele vai subindo o nível. Cada contratação que chega, você vai elevando o nível do elenco, elevando cada vez mais. E esse é o processo do Almada. Se não vier, pode buscar um outro jogador. Identificar esse jogador é um trabalho do Boto. Sim. Talvez ter uma carta na manga para o caso de não dar certo, também é um trabalho do Boto. Só que a gente vê uma novela que está se arrastando e que talvez tenha um final triste. Aí vai pesar em cima dele, porque é a expectativa da torcida. O torcedor, muitos torcedores, eles sonham mais com a contratação do que com a vitória no campo. Mas se tal jogador jogar no meu time vai ser uma maravilha. Às vezes nem dá certo o jogador, mas ele gosta de sonhar com a contratação. E de vibrar com a contratação, ainda mais quando você tem dinheiro também. Para quem quiser. Como é bom, hein? 900 milhões. Como é bom poder gastar dinheiro. Eu quero o Paquetá. Tome dinheiro para o Paquetá, mas eu quero o Almada. Tome dinheiro para o Almada. E aí, é claro que eles precisam apresentar um bom futebol em campo e se conseguir contratar também. No caso do Almada, é uma grande interrogação. E, pelo jeito, ele está bem para o lado do River Plate. Muito bem, agora vamos fechar o vídeo com chave de ouro. Vou trazer aqui para vocês informações relevantes desta negociação entre Flamengo, Almada e agora o River Plate que entrou na parada. O jogador tem preferência de ficar no seu país, de jogar no River Plate por causa da família, porque a família quer ficar na Argentina, tá, galera? Então vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo, tá? Só que ainda não tem nada fechado com o River Plate. O Atlético de Madrid, ele pede garantias, né, de pagamento, tá? Então vamos lá. Boto vai à Argentina e Flamengo tenta evitar leilão por Almada. Diretoria rubro-negra faz última investida buscando fechar a contratação do meia argentino. Ou vai o racha? O Flamengo insiste por Thiago Almada e tenta uma investida final para fechar a contratação do meia argentino. O diretor executivo de futebol rubro-negro, José Boto, fez algo que não tem hábito nas negociações desde que chegou ao Brasil. Viajou para a Argentina para se reunir pessoalmente com o empresário do jogador Agustín Jiménez. Boto foi ao Monumental de Núñez para acompanhar a partida entre River Plate e Rosário Central no domingo pelo Campeonato Argentino ao lado do representante de Almada. Enquanto aguarda um desfecho das negociações, o jogador está de férias ao lado de sua esposa em Ibiza, na Espanha. Depois de ver as conversas caminharem com otimismo para um desfecho, o clube ganhou novamente a concorrência do River Plate da Argentina. Galera, há uma ala no Flamengo que entende que o movimento pode ter a ver com uma intenção de aumentar os valores envolvidos ao jogador. Pode ser, né, cara? Além de dar tempo para uma eventual proposta da Europa. Só que se eu fosse Flamengo, eu já saía dessa negociação, cara. Flamengo é maior que qualquer jogador. Flamengo não precisa se rebaixar para jogador nenhum. Não precisa ficar esperando jogador nenhum. Se o jogador quer jogar no Flamengo, ele fala que quer e vem. Se não quer, vai para onde você quer ir, cara. É o que eu penso, galera. O Flamengo é muito grande, é gigante. Não precisa se rebaixar em uma negociação por jogador nenhum, cara. Atualmente, o principal entrave tem relação com exigências financeiras do jogador e do staff. Nos bastidores, a diretoria tenta evitar um leilão e deu prazo limite até o começo desta semana por uma resposta. Eu fiquei sabendo na semana passada que era até amanhã. Hoje, né? Terça-feira. Então, galera, a ideia era ter o reforço disponível para as oitavas de final da Libertadores, mas a demora pode impedir qualquer novidade na lista de inscritos.
O Almada tá lá em Ibiza, tá aqui a foto dele, né, de férias com a esposa. Ó, desde sempre o Almada tinha a preferência por jogar na Argentina, caso não conseguisse uma proposta da Europa. A oferta do Flamengo com um poderio financeiro maior e um bom projeto atraiu o staff do jogador. O Meia também sinalizou positivamente ao time carioca, tá? Tanto é que ele disse sim, né? A gente trouxe alguns dias atrás que o Almada tinha disse sim para o Flamengo. Só faltava acertar com o Atlético de Madrid, né? E agora o River Plate entrou na parada. Vamos continuar. Entretanto, o River Plate voltou à carga e também recebeu um sinal de Almada, que recebeu um sim de Almada, que deixou claro desde o início a preferência pelo futebol argentino se tiver que deixar a Europa. O que fez segurar a finalização do acordo com o Flamengo. A família teve forte influência nessa decisão. Nenhum dos dois clubes tem um acordo com o Atlético de Madrid até aqui. A postura dos espanhóis é de esperar uma escolha do atleta. A preferência é pelo Flamengo, mas o clube está disposto a respeitar a definição dele porque tem interesse em uma saída. O River Plate fez uma proposta oficial ao Atlético antes do Flamengo, uma oferta de 20 milhões de euros, tá? Depois que o Flamengo entrou na parada, né? Mas teve dificuldades de apresentar as garantias financeiras exigidas. Os cariocas, por outro lado, contavam com prestígio, né? Pela negociação recente de Samuel Lino e ofereciam mais. O Flamengo já tem um histórico bom, né, cara? De bom pagador, né? Almada é revelado pelo Vélez Sarsfield. Galera, não vou ficar lendo isso aqui, não. Almada, é o seguinte, cara. Quer vir? Vem. Não quer? Vai pra lá, né? O Flamengo é muito grande e nenhum jogador aí é maior que o Flamengo. Então, é isso que eu penso, é isso que eu acho. O Flamengo tem que se respeitar, tem que se valorizar. Não pode ficar se rebaixando para jogador nenhum. Cara, já ficou chato, né? Novelinha chata, né? Quer fazer leilão? Vai fazer na Casa do Chapéu. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras.